Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à CNN que não se preocupa com a possibilidade do Irã se tornar um país democrático depois do conflito. Trump tratou sobre o tema depois de Israel realizar novos bombardeios contra o quartel-general da liderança iraniana. Confira. Trump afirmou que a escolha do próximo líder supremo do Irã será feita da mesma forma que a seleção de Delcy Rodrigues para a presidência da Venezuela. O presidente americano também não descartou outra liderança religiosa para o país. Tem de haver um líder que seja justo, que faça um excelente trabalho, que trate bem os Estados Unidos e Israel, disse o republicano à jornalista da CNN, Dana Bash. Mais cedo, Trump disse que aceitaria somente a rendição incondicional do Irã. Desde o início do conflito, o presidente americano parece seguir mudando de posição. A princípio, disse que gostaria de uma mudança de regime, com o povo tomando o poder. Depois disse que estaria em negociações com o restante da liderança do país e que certamente estaria envolvido na escolha do próximo líder supremo. Independente do objetivo do republicano, a Casa Branca insiste que está vencendo no conflito. What I will tell you is what President Trump has already laid out, which is that the achievable objectives of Operation Epic Fury we expect to last about 4 to 6 weeks, and we are well on our way to achieving those objectives. Nesta sexta-feira, Israel e Estados Unidos continuaram os bombardeios no Irã. O exército israelense realizou uma vasta onda de ataques em Teherã e outras cidades. Segundo os militares, caças atacaram o quartel-general do regime e o bunker militar que era usado por Ali Khamenei. Tel Aviv afirma que autoridades iranianas de alto escalão ainda se reuniam no local. Moradores da capital relatam que essa foi a pior noite de ofensivas desde o início do conflito. Depois dos bombardeios, centenas de pessoas se reuniram numa cerimônia religiosa e protestaram contra a ação dos Estados Unidos, além de lamentarem a morte do Ayatollah Ali Khamenei. No final do trajeto, os iranianos gritavam: "Morte à América, morte a Israel". Do lado israelense, não há sinais de que os ataques cessarão. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que está atingindo o regime de várias frentes. מכושר העמידה האיתנה של האזרחים, בהגנה, מה שצריך זה משמעת ברזל ועמידה איתנה. יש לנו את זה כאן בשפע. אנחנו בדרך להשלמת כל המשימות שלנו. Israel também intensificou os ataques no Líbano ao longo dessa semana. Além de bombardeios, o exército de Tel Aviv iniciou uma incursão terrestre no sul do território libanês contra o Hezbollah. As forças militares israelenses miraram, segundo o governo, centros de comando e um armazém de drones do grupo radical islâmico. O governo do Líbano disse que o país passa por um desastre humanitário diante dos ataques de Israel. Segundo o Conselho Norueguês para Refugiados, 500 mil pessoas foram deslocadas de suas casas frente às ordens de evacuação de Israel. Leonardo, Estados Unidos e Israel conseguem ser bem-sucedidos no terreno sem uma invasão por terra? Não acredito, Caio. Você tentar fazer uma ação militar para trocar o regime de um país apenas com ataques aéreos é bastante complicado. Não acredito que os Estados Unidos e Israel enviem tropas para o terreno, seria totalmente contrário ao que o Trump tem falado. Não vejo sentido dos Estados Unidos enviar militares para o terreno, Israel muito menos, ainda mais agora Israel bastante envolvido com o Líbano novamente. O que deve acabar acontecendo, os Estados Unidos deverão seguir atacando o Irã. Nós já estamos vendo os Estados Unidos falando de 4 a 6 semanas, o Trump anteriormente tinha falado só em 4, agora já está falando até em 6 semanas. E com esses ataques aéreos desgastando a liderança iraniana, os principais centros de poder, centros de comando e controle, defesa iraniana, nós já estamos vendo uma diminuição do número de mísseis e drones lançados pelo Irã na região, Emirados Árabes Unidos e Catar, conseguindo aí, mais ou menos, os seus aeroportos voltar a uma relativa normalidade. Alguns voos já conseguiram decolar desses aeroportos,
Mas a grande questão na minha avaliação é a segurança para o Estreito de Hormuz e o trânsito ali de navios naquela região, o efeito disso, o preço de petróleo, etc., e a pressão desses países em cima dos Estados Unidos. Tropas no terreno, Caio, eu não acredito que vai acontecer. Ô Lorival, tem duas informações hoje, vocês inclusive no podcast, videocast, né, Lorival, de vocês no Fora da Hora, de você, o Américo e a Priscila Yasbeck, o time aqui da CNN, excelente, inclusive, toda sexta-feira, meio-dia. Dá umas duas. Dá umas duas, mas dá para ver depois no YouTube, que foi meu caso hoje. Dá para ver a hora que quiser. Lorival, vocês colocaram duas informações que batem um pouco com o que o Leonardo coloca. Primeiro, uma possibilidade dos Estados Unidos e Israel armar os curdos para tentar, pela terra, derrubar o regime. E a outra, a possibilidade de células israelenses dentro do território iraniano armar a população. Seria por aí esse caminho, com terceirizar essa solução? Seria sim. Realmente não há a menor perspectiva de Estados Unidos e Israel mandarem tropas terrestres. Então a CIA está treinando combatentes e curdos na fronteira oeste, né, na fronteira do lado iraquiano. E existe essa informação também de que a inteligência israelense estaria plantando células entre dissidentes do regime no interior do Irã. Isso funcionaria? Essas soluções? Não teria envergadura suficiente num primeiro momento. Precisaria tomar corpo ao longo de provavelmente semanas ou meses. Veja que o corpo da Guarda Revolucionária iraniana e os Bassidis são centenas de milhares de homens armados, bem treinados, e esse aparato repressivo está intacto, né? Os arsenais iranianos, a marinha de guerra, servem para defender o país de ameaças externas. Agora, o sistema de repressão do povo, né, de proteção do regime contra o povo, esse está intacto, não aconteceu nada com ele. Então, nós estamos na estaca zero nessa questão. Ô Leonardo, esse cenário coloca para pelo menos uma guerra de médio prazo. Eu acho, Caio, eu concordo com o Lorival. Só um dado a mais aí para a discussão. Quando nós falamos de curdos, a população curda do Irã não chega a 10% da população. Então, assim, armar os curdos para eles conquistarem por terra o governo do Irã, eu descarto. E também armar algum tipo de minoria dentro do Irã também para tomar o poder, também considero difícil. A possibilidade que eu tinha levantado, palestras que fiz, aulas que fiz na Escola de Guerra Naval, até antes do conflito começar efetivamente, era que o Trump conseguisse, obviamente pelos canais aí, por baixo dos panos, negociar com o Massoud Pezeshkian, o presidente iraniano, que é mais moderado, e talvez uma solução um pouco Venezuela 2.0, né? Eu falava muito isso, olha, se os Estados Unidos não conseguirem negociar pelos bastidores com o Massoud Pezeshkian e o Massoud Pezeshkian, junto às Forças Armadas iranianas, porque é importante nós lembrarmos aos nossos ouvintes que o Irã tem essa diferença, ele possui Forças Armadas regulares e a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária foi criada em 1979 para proteger os ayatolás. Então, assim, o que eu vislumbrava antes do início do conflito era que os Estados Unidos pudessem estar negociando nos bastidores com o Massoud Pezeshkian e com a liderança das Forças Armadas iranianas para ali sim ter a separação. Os Estados Unidos e Israel atacariam fortemente a Guarda Revolucionária, matariam, eliminariam os líderes, as cabeças da Guarda Revolucionária, conseguiram sim uma grande vitória, uma importante vitória com a morte do Ali Khamenei,
E agora começa a escutar um presidente Trump falando em que ele vai escolher a liderança religiosa, ou seja, dá a impressão de que essa possibilidade de um Venezuela 2.0 ali no Irã, ou seja, o presidente Trump conseguindo negociar com, por exemplo, o Massoud Pezeshkian, uma liderança política, porque esse que é o problema que eu vejo. Não existe, e foi o que aconteceu na Venezuela, nós não vimos uma virada de poder, uma mudança de poder na Venezuela. O que aconteceu foi uma negociação com a vice-presidente, que era Delcy Rodrigues. Tirou-se o Maduro e o resto ficou mais ou menos intacto com a Delcy Rodrigues. No caso de um paralelo com o Irã, já teve a eliminação do Ali Khamenei e teria que ter uma negociação com o Massoud Pezeshkian. Mas não estamos vendo isso. O Irã não é a Venezuela, o Irã 95 milhões de habitantes, e foi Império Persa, ou seja, tem uma estrutura de muito mais robusta. Só a gente lembrar que nós estamos falando de uma revolução que aconteceu em 1979, né? Então já tem muitos anos aí da Revolução Islâmica dentro do Irã. Eu vejo a situação bastante complicada e concordo com você de que eu tenho dificuldade de ver uma solução nessas 4, 6 semanas que a secretária aí do Trump comentou na entrevista agora há pouco. Ora, Lorival, essas questões do tamanho do Irã, eu tenho lido também frequentemente sobre isso. Dá pra gente, é possível medir o sentimento iraniano em relação a essa guerra? A gente sabe, você tem dito isso bastante, da identidade nacional, o próprio William fala isso, William Vac, mas o sentimento anti-impérios e anti-influência estrangeira, ele é maior ou menor do que o sentimento anti-regime dos ayatolás? Menor. O sentimento anti-regime está muito mais forte. E ele é um sentimento nacionalista. Por quê? Porque o regime não é visto como legítimo. Então, o regime não representa a nação iraniana. E na minha última vez que eu fui ao Irã, em 2018, eu já ouvi, inclusive foi numa situação em que eu estava em Shiraz, e eu fui até o monumento ao poeta persa Hafez, e estava uma fila enorme para visitar o monumento, e não era uma data específica daquele. A data era uma data religiosa, então as pessoas deveriam estar nas mesquitas, e não estavam, as mesquitas estavam esvaziadas. E eu perguntei por quê. Me disseram, essa data religiosa, isso é dos árabes, esse Islã aí, desse regime é o Islã dos árabes. Nós somos persas, por isso nós estamos aqui reverenciando o poeta Hafez, né? Então, assim, e muitas outras conversas que eu tenho tido com iranianos desde então também, a identidade, o iraniano tem uma dupla identidade, persa e xiita. Essa identidade xiita tem sido, ao longo dos anos, apagada. Não que eles deixarão de ser muçulmanos, de ser religiosos, mas neste momento prevalece a identidade persa, inclusive com um sentimento de superioridade em relação a árabes, a russos, a turcos. E tudo isso é nacionalismo. E é um tipo de nacionalismo que se volta contra essa teocracia, que trouxe guerra, apoio a grupos no Iraque, na Palestina, na Síria, no Líbano, quando os iranianos estão com o seu poder aquisitivo cada vez menor, com dificuldades, um país que é pária internacional, cheio de sanções, e a classe média iraniana não vê a menor graça nisso, quer dizer, não acha um regime boquiroto que ficou desde o Ahmadinejad. Eu estava lá em 2006, Ahmadinejad ficava falando do projeto nuclear, falando que o Holocausto não existiu, que Israel devia ser eliminado do mapa. E os iranianos olhavam para aquilo e falavam assim, como que isso nos interessa? Por que isso nos torna um país melhor? E tem mais, é um país assim, em que tudo existe uma celebração da morte, do luto. É um país que vive em luto. Essa é uma frase que um jovem me falou, no meio de uma celebração assim. Tudo começa com os cânticos, tudo de luto, eles glamorizam a morte, o martírio. É um país totalmente uma teocracia, um regime que valoriza o martírio. Os iranianos estão cansados disso.
Então, estima-se que entre 15% e 20% da população apoia o regime e 80% querem ver esse regime pelas costas, mesmo ao custo de bombardeios, que é claro que estão trazendo muito sofrimento. Eu quero colocar na roda, agora a gente finalmente conseguiu acertar a conexão com o antropólogo Rodrigo Ayup, pesquisador no Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense, debutando, estreando aqui no WW. Professor, muito bem-vindo. Boa noite. Vou te fazer uma pergunta muito aberta. O cenário que você traça para o Irã e para a região nessa guerra? É um cenário bastante complexo, né? Porque nos ataques dos Estados Unidos em conjunto com Israel no sábado, pensava-se, né, que seria uma vitória acachapante por parte de Israel e dos Estados Unidos. Só que não foi bem isso que aconteceu, mesmo com o assassinato do Ayatollah Khamenei, né, que já estava no poder desde 1989. O Irã ele tem reagido, né, fazendo ataques de retaliação em países do Golfo. Muitos desses países, né, como os Emirados Árabes Unidos, que o Irã já estava fazendo, né, algumas alianças, inclusive ambos são membros, né, dos novos BRICS, nessa expansão dos BRICS, já estava tendo também uma aproximação com a Arábia Saudita, e agora, com esses ataques, o Irã ele tem uma estratégia muito clara. Ele não consegue competir em igualdade com os seus inimigos, que são muito superiores do ponto de vista militar, mas o Irã ele tem mísseis, e esses mísseis ele lança em bases no Kuwait, no Bahrein, na Jordânia, no Levante, né? Agora na própria Arábia Saudita também, e com isso o Irã ele coloca uma pressão econômica no mundo inteiro, porque são países, né, esses países do Golfo, né, pegando mais especificamente, são os países, são os maiores, né, estão entre os maiores produtores, exportadores de petróleo e gás natural, né, então isso causa e torna uma questão que é regional num problema global. Por outro lado, né, essa guerra continua e vai assumindo novas frentes. A própria estratégia do Hezbollah de também, né, logo no início, né, logo no sábado mesmo, já lançou foguete no território israelense, que começou a reagir com muita violência, né, que, como já tem feito, né, desde 2024. Então, agora a guerra ela tem novas frentes, ela tem uma dimensão regional muito ampla, que envolve uma série de atores e tem consequências globais por conta do ponto de vista econômico. Então, o cenário é muito preocupante e ainda há espaço para continuar e ainda há espaço para escalar. Leonardo, essa escalada que o Rodrigo coloca, pelo menos para mim, né, não é super minha área de especialidade, mas o sinal que os europeus estão dando, né, os europeus começaram essa guerra com ceticismo, né, com críticas, né, não cedendo as bases, né, o caso do Reino Unido, e ao longo do tempo ali, ao longo da semana, foi migrando um pouco, a exceção, claro, da Espanha. O que significa ali? Por que os europeus estão abraçando essa guerra no sentido, claro, pró-Estados Unidos e pró-Israel? A palavra, Caio, é energia, né? A Europa, nós não podemos esquecer que ela está vivenciando essa guerra que completou 4 anos entre a Ucrânia e a Rússia. A Europa dependia bastante de petróleo e gás russo e parando ou reduzindo bastante essa dependência de gás e de petróleo, passou a depender mais do Oriente Médio. E a França possui bases na região também, por exemplo, né, um país europeu. O Reino Unido tem as bases lá no Chipre, também compartilha a base junto com os Estados Unidos no Bahrein. E aí a pressão com relação à questão da energia, ou seja, aumento do valor do petróleo, essa questão do bloqueio ao Estreito de Hormuz, a grande questão, 20% do petróleo que trafega pelo mundo passa diariamente pelo Estreito de Hormuz, uma queda de cerca de 90%, isso não é pouca coisa, 90% do tráfego de navios que trafegavam ali pelo Estreito de Hormuz diariamente cessaram.
Então, o Irã ainda consegue, as empresas não estão autorizando, não estão mandando mais os seus navios para dentro do Golfo Pérsico. Logicamente que essa situação ela pode perdurar algumas semanas, mas o problema é que se nós estivermos falando de mais tempo, aí sim, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já autorizaram a Índia, já flexibilizaram para a Índia comprar mais petróleo novamente da Rússia, por conta dessa questão do bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, o bloqueio do Estreito de Hormuz, essa pressão em cima do preço de petróleo, esses ataques à refinaria na Arábia Saudita, plataforma de petróleo no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos, essa pressão em cima da questão de energia é que está forçando os europeus a, de uma certa forma, obviamente eles não engajaram no conflito em termos de atacar o Irã junto com os Estados Unidos, mas, de certa forma, eles já estão se aproximando mais do conflito, porque eles estão vendo a dificuldade que os Estados Unidos estão tendo em Israel de eliminar e de neutralizar o Irã. Eu, sinceramente, não acredito numa virada de mesa a curto prazo. Eu concordo com a ideia do Lorival de que a maioria da população iraniana está cansada do regime, mas volto a insistir, tem que ter uma liderança militar, uma liderança política dentro do Irã para poder efetivamente fazer alguma revolução contra a Guarda Revolucionária e tomar o poder. Só com ataques aéreos, acho muito difícil conseguir neutralizar o atual regime iraniano, que vão acabar escolhendo um outro ayatollah e vão ficar trocando de liderança. Então, enquanto não surgir uma liderança política de oposição reconhecida internamente no país, mas com apoio de pelo menos parcela das Forças Armadas, vai ser muito difícil desse conflito terminar no curto prazo. Rodrigo, eu tenho 2 minutos, um pouco menos do que isso para terminar, e a pergunta já foi lançada pelo Leonardo. Tem essa liderança da oposição ou o regime vai encontrar um sucessor moderado ou radical para você? É um nome que tem ventilado aí em algumas fontes, é o Larijani, que tem um perfil conciliador também, porque a grande questão do Khamenei, ele conseguiu fazer isso de uma certa forma com sucesso ao longo de todos esses anos, é uma capacidade de articular bem o braço republicano com o braço revolucionário. Então, a gente tem uma série de teorias que, inclusive, de muitos estudos, que questionam essa ideia de que o Irã é uma teocracia clássica. Não é. O que tem no Irã é um modelo híbrido. Ele tem um braço revolucionário, que tem as instituições, como o Conselho dos Guardiões, como o Conselho de Conveniência, a Assembleia dos Especialistas, a Guarda Revolucionária, e ele tem um braço republicano, com a presidência, o parlamento, o judiciário. Então, tem esse modelo híbrido. Daí, a figura que vai suceder precisa ter essa capacidade política, esse capital político de conseguir articular os dois braços da República Islâmica. Se ele conseguir fazer isso, ele pode ser essa nova figura. O Larijani ele parece ser mais moderado ainda do que o Ali Khamenei. Mas, assim, não adianta derrubar o líder. Né? O que você tem que derrubar, se quer derrubar, tem que derrubar o regime. E o regime ele tem mecanismos institucionais para a sucessão. Ele se preparou para essa sucessão há muito tempo. Então, tem 88 membros da Assembleia dos Peritos que pode escolher um novo sucessor, que o Irã quer resistir o máximo possível até conseguir fazer, né, implementar esse processo político de mudança.